Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus por mais essa manhã que o Senhor nos concede, em que a gente pode se reunir aqui neste lugar para bendizer, para adorar e agradecer o nosso Deus. Louvado seja o Senhor por esse privilégio que temos de nos reunir aqui como igreja. Aos irmãos que nos visitam também, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe sua vida e louvamos a Deus por vocês estarem aqui conosco nessa manhã. Sinta-se abraçado pela nossa igreja. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 57. Nós vamos fazer a oração desse Salmo. Salmo de número 57. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia, a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, e espada afiada é a língua deles. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem, lira e harpa, quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, queremos te dar graças e bendizer ao Senhor por essa manhã, exaltar o Senhor, pois tu és digno de toda honra, de toda glória. Não há outro como o Senhor e não há Deus que se compara a ti. Tu és o único Senhor, o Deus de nossas vidas, o amado de nossas almas. Nós estamos aqui nessa manhã para te servir, para te adorar, para bendizer o seu nome, para exaltar ao Senhor com aquilo que temos e que somos, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus amado, que a sua presença seja conosco, que o Senhor possa trabalhar nossas vidas e corações, e que o nosso Deus, que o nosso louvor e a nossa adoração chegue a ti. Deus amado, viemos aqui unicamente cultuar o Senhor. Tu és aquele, Deus amado, aonde os nossos olhos estão fitos, aonde a nossa vida está firmada. Que o Senhor, Deus, possa nos conduzir e que a nossa adoração glorifique e agrade ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 51. Nós vamos ler os versos 1 até o 5. Salmo 51, dos versos 1 até o 5. Enquanto os irmãos vão abrir a Bíblia, quero agradecer aos irmãos, à igreja, por orarem por nós nesse período. Graças a Deus, a cirurgia da Thalita foi tudo bem e ela está se recuperando bem. Louvado seja Deus. Obrigado, irmãos. Muito bom ter a igreja como suporte, como apoio, orando, estando conosco. Louvado seja Deus. Salmo de número 51, dos versos 1 até os 5. Vamos ler a palavra de Deus, ter esse momento também de contrição, de arrependimento. Diz assim a palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, estamos aqui diante de ti, agradecidos por sua bondade em nossas vidas. Louvado seja o Senhor, que
que tem providenciado todas as coisas que precisamos dia a dia. Não temos tido falta de nada, Senhor. Pedimos aqui, Deus, nesse momento também perdão por nossos pecados e pela maneira como temos agido, que não temos levado, de forma que não levemos em consideração a sua palavra. Deus, perdoa por colocar diante, porque nós muitas vezes colocamos diante de nós situações, imagens, coisas, ó Deus, que faz com que a nossa mente e do nosso coração brotem coisas que não engrandecem ao Senhor. Perdoa, Deus amado, porque muitas vezes atendemos os anseios da nossa carne e fazemos aquilo que não engrandece o seu nome. Trazemos para nós, ó Deus, situações que não deveríamos, e por não fazermos aquilo que glorifica o seu nome, também, Deus, enveredamos por caminhos que não bendiz ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que por sua misericórdia, por sua graça, o Senhor nos perdoe. Nós precisamos, ó Deus, nos popular, olhar para a sua palavra dia após dia e pedimos a ti graça para que nessa corrida, nessa luta contra o pecado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Pedimos ao Deus que nos perdoe, que nos purifique e que nos ajude a amar ao Senhor, que nos ajude, Deus, a viver em santidade. Ainda, Deus, que o pecado milita dioturnamente em nossa carne, ainda, Deus, que as coisas, de alguma forma, nos incita ao pecado, pedimos a Ti, Deus, nos abra os olhos, torna-nos conscientes de quem somos, da onde o Senhor nos tirou, daquilo que o Senhor está nos dando, que possamos valorizar, Deus amado, com profundidade aquilo que Cristo fez na cruz e repelir, Deus amado, com tudo que somos, os pecados, ó Deus, que tentam de todas as formas nos fazer ofender a sua santidade. Que nós não venhamos, ó Deus, aderir o nosso direito de justiça, as palavras, ó Deus, odiosas que podem sair de nós, e que os pensamentos, ó Deus, que tentam de todas as formas se estabelecer em nossas mentes e corações, Deus nos ajude para que a gente não venha, ó Deus, aderir a essas coisas. Que o Senhor seja conosco, que nos ajude, nos perdoe e nos sustente, e que possamos viver confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria chamar o pastor Fábio, que pregará a nós a palavra do Senhor nessa manhã. Vamos orar pelo nosso irmão, para que Deus o abençoe, e que Deus possa falar a nós por meio da sua vida. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela vida do pastor Fábio, da sua família, ó Deus, e te agradecemos por eles estarem aqui conosco. Oramos para que o Senhor o abençoe, que o Senhor o use, que as palavras, ó Deus, dos seus lábios, o meditar do seu coração, seja agradável ao Senhor. Que por meio da sua palavra, nós anunciada nessa manhã, que nós sejamos transformados. Pedimos para que o Senhor use o teu servo, dê a ele tranquilidade, dê a ele paz, para que ele fale tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para falar a nós nessa manhã. Usa, Deus, o pastor Fábio para falar conosco e que a sua palavra possa encontrar morada em nossos corações. Que as distrações, ó Deus, que tudo aquilo que de alguma forma queira tirar a nossa atenção desse momento importante da sua palavra, que isso não venha a perdurar, Deus. Pedimos para que o Senhor age em nós e que o Senhor abençoe a sua palavra pregada a nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor, amém? Quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós pregamos no último domingo que estivemos aqui em Lucas 6 também. Falamos sobre a escolha dos 12 apóstolos e o início do ministério público de Jesus. Até então, era um ministério bastante contido, era um ministério quase que de 1 a 1, né, poucas pessoas, mas neste momento em diante, que Jesus sobe o monte, ora, durante um bom tempo, quando ele desce, escolhe os seus discípulos, os seus apóstolos, né, e ele começa e faz um ministério de cura aos enfermos aqueles dias lá, com os seus apóstolos, e ele começa, de fato, o seu ministério público. E ali há, entre aquelas pessoas que estavam ali, bastante gente, uma multidão de gente, judeus, mas também gentios. E isso nos dá um indício a respeito de como será
o ministério de Jesus a partir de então e para que ele veio, para quem ele veio. E agora é interessante que ele está no monte, estava orando, passou um bom tempo orando, depois lá ele escolhe os seus apóstolos e ele desce e fala que na planura ou na planície, né, ele faz esse ministério de cura aos enfermos ali e então ele faz o seu discurso. Esse texto de capítulo 6 de Lucas, a partir daqui, ele é comparável ao capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão do Monte. É bem interessante que em Mateus é o Sermão do Monte, e em Lucas é o Sermão da Planície, né? Mas ele estava no monte, ele desce e fala na planície. E é interessante que em Mateus ele está no monte e fala do monte para o povo. Estão errados? Nenhum dos dois estão errados, né? A visão de cada escritor a partir do que ele tem intenção de transmitir a partir dos mesmos eventos, né? Não existem eventos diferentes, existe algo a transmitir a partir do mesmo evento. É interessante pensar que Mateus ele está falando majoritariamente, não só, mas majoritariamente aos judeus. Tanto é que Mateus ele tem genealogia no começo, uma genealogia que fala da pessoa de Davi, ele vem trazendo até para mostrar que Jesus ele é descendente de Davi, para provar, de certa forma, para os judeus que ele é descendente de Davi, as promessas que haviam a respeito do Messias diz respeito a Jesus. Lucas tem uma nova ênfase, ele começa falando desde Jesus, José, Maria, e vai até chegar lá em Adão, na criação de Deus. Ele não está preocupado em fazer uma genealogia davídica, mas ele está preocupado em traçar um paralelo e levar até a criação ao primeiro Adão. Então Jesus ele é o segundo Adão, em Lucas. Mas antes de abrir a palavra, antes de começar a ler, vamos orar novamente para esse tempo que nós teremos aqui com vocês. Senhor, te louvamos por estarmos aqui. Louvado seja o teu santo nome, exaltado sejas tu por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado pelo frio, obrigado pela provisão do Senhor cada manhã, pelo café que tomamos, pelo pão que comemos hoje de manhã. Ó Deus, porque podemos ter uma cama para dormir, ó Deus, ó Pai, cobertores para nos aquecer. Nós estamos vestidos e te louvamos por isso, Senhor Deus. O Senhor tem nos provido. Nós temos tido um local de culto, pessoas com quem nós podemos nos reunir e orar juntos, cultuar juntos. Nessa manhã pedimos ao Senhor Deus, com a provisão da Tua palavra para nós, que o Senhor fale aos nossos corações, nossas mentes, para que nós tenhamos uma vida adequada diante do Senhor e um conhecimento adequado do Senhor a respeito de Jesus. Nós oramos assim, pedimos bênção sobre a minha vida, no sentido de ser correto com a transmissão do texto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, então Jesus começou o seu ministério público e agora ele tem esse discurso a quem está aqui nessa planície. Uma coisa interessante sobre Mateus e Lucas, né, que Mateus ele faz um paralelo direto ao Sinai. É um paralelo isso. É como Jesus se assemelha a Moisés no Monte Sinai. Moisés recebeu as leis e ele transmite ao povo, e agora Jesus está no monte transmitindo uma reinterpretação da lei ao povo, que são as bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Em Lucas, ele lê Jesus na planície, e é interessante que em Lucas a lei passou, a montanha passou, a lei como cerimonial passou, tudo que lá é caduco, Jesus vem substituir isso, e ele faz o mesmo discurso, não repete palavra a palavra, mas a síntese daquilo que fala em Mateus, ele fala em Lucas, mas ele está falando a este povo agora. E eu quero falar hoje de manhã do versículos 20 ao 26. Pretendo continuar em julho agora e concluir o capítulo 6, né, com todo o sermão da planície de Lucas. Mas hoje nós vamos nos ater dos 20 ao 26, então leremos. Abre a sua Bíblia comigo. E diz assim, então. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes:
Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Se você prestou atenção nessas duas partes, elas são muito semelhantes, mas elas são antitéticas, olha, são opostas entre si. São as mesmas ideias, porém espelhadas de forma opostas entre si. São 4 bem-aventuranças, assim como são 4 ais. Vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus está começando a falar sobre bem-aventurados. No grego, isso aqui é Macários. Não sei se a pronúncia correta seria essa, mas é Macários. Macários é a ideia de que a pessoa que é acumulada de posses, é a pessoa que ela é abençoada no sentido físico e material da coisa. Porém, em Jesus, ele fala de uma bem-aventurança trazendo como que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento fala-se muito em bem-aventurança, em provérbios, em salmos, mas como resultado da justiça. Você é justo, então você é abençoado. Só que aqui Jesus está trazendo um conceito um pouco mais novo, que não tem a ver com seus atos, mas atos que não dependem de você. Então, um pouquinho diferente do que acontece em Mateus, a narrativa do escritor, Jesus está falando para uma multidão. E nessa multidão estão os seus apóstolos, os seus discípulos e uma multidão de povo que o está assistindo. A preocupação de Mateus é que Jesus está pregando para todos, indistintamente. Em Lucas, há uma narrativa um pouco diferente, porque fala que, olhando ele para os seus discípulos. Aqui em Lucas, Jesus está falando para os que creem. Apesar de haver toda uma multidão de gente em volta, Lucas ressalta o fato de que Jesus se dirige aos que creem. Ele não se dirigiu, em Lucas, aos curiosos, aos candidatos a crerem, aos semicrentes, aos quase salvos, aos filhos de salvos, aos primos de salvos, às mulheres dos salvos, aos maridos dos salvos. Não, ele está se dirigindo aos crentes, aqueles que creram, aos discípulos. E é muito significativo isso. Então ele fala que os crentes, os discípulos, eles são bem-aventurados. Mas em que circunstâncias eles são bem-aventurados? Ele fala, bem-aventurados vós, os pobres. Poxa, Fábio, aí ficou difícil. Eu não sou tão pobre assim. Eu tenho algum investimento, eu tenho alguma renda, eu tenho 2, 3, 4 casas de aluguel, o meu emprego me dá um bom salário. E agora? Não é dessa pobreza que Jesus está falando. Não é necessariamente da pobreza física, da escassez de recursos. Mas ele faz um paralelo com a escassez de recursos, dessa pobreza.
É muito interessante se você parar e olhar para o Antigo Testamento, o tema pobreza ele é recorrente. Inclusive, em dados momentos, a pobreza é culpa da preguiça. A pobreza é culpa da inépcia da pessoa. A pobreza, no Antigo Testamento, em algumas circunstâncias, é culpa da própria pessoa. Não é desse tipo de pobreza que ele está falando. Porém, no Novo Testamento, e o Evangelho de Lucas é o mais interessante nesse ponto, que ele é o que mais se dirige aos que hoje nós chamaríamos de excluídos, né? É complicado porque esse guarda-chuva é meio grande hoje em dia, né? Mas Lucas é o evangelho que olha para o pobre, olha para a viúva, olha para a mulher, olha para o órfão, olha para o gentio no meio do povo judeu, olha para todos estes. Para todos estes. Então, a palavra pobre aqui, ela chama a atenção de imediato. Mas qual que é a intenção de Jesus falar que é bem-aventurados os pobres? Qual que é a função da pobreza aqui? O que vem à sua mente quando você pensa em pobreza? Eu usei essa palavra agora há pouco aqui. O que é pobreza em última essência, em última instância? É a falta de algo. Não é isso? É a insuficiência própria. O pobre, ele é insuficiente ele não tem a suficiência em todos os seus recursos. Ele não consegue suprir-se a si mesmo. Ele depende de algo ou alguém para suprir as suas necessidades, porque a sua pobreza é extrema. Nós não experimentamos pobreza, talvez, de maneira... Sempre teve, né, um prato de comida, ainda que seja um no dia, mas tem gente que não tem nenhum no dia, tem gente que não tem uma roupa, tem gente que não tem de onde se abrigar dessa brisa gelada que está sobre nós aqui agora, que desce bem sobre mim aqui, né? Parece a brisa do espírito do Frozen, né? Mas você passa, não sei se você passa de carro à noite, aí, às vezes chegando de viagem, chegando do trabalho, às vezes meia-noite, 1h, e às vezes nas portas de loja tem um amontoado de papelão e alguém tentando se abrigar do frio naquele lugar. Isso é pobreza, gente. Isso é pobreza. Jesus não está falando necessariamente desse nível de pobreza, de maneira concreta, mas ele está falando do que a pobreza de fato traz. A pobreza, ela é a insuficiência, ela é a incapacidade de suprir-se a si mesmo. Então, qual que é o objetivo da pobreza nesse sentido? É aquele homem ou aquela mulher que diz, eu sou insuficiente, ele se sabe insuficiente, ele se sabe incapaz de suprir a si mesmo naquilo que é essencial na vida e na morte. Lembra que nós já falamos diversas vezes que Deus fez o homem como? Insuficiente. Por quê? Porque Deus é a suficiência do homem. Ou seja, é como diz Pascal, a pobreza, ela tem o formato de Deus no coração de quem é pobre. Porque a pessoa que é pobre, ela tem a chance, não estou dizendo que ele alcance isso, mas ele tem a chance de se perceber insuficiente, dependente, olhar para Deus e falar, o Senhor é a minha suficiência. Eu dependo da tua provisão. Então Jesus está falando aqui, você que se percebe insuficiente, pobre, incapaz de suprir aquilo que é essencial na vida e na morte, bem-aventurados sois. E ele fala, porque vosso é o reino de Deus. A estes que se percebem incapazes, insuficientes, impotentes para suprir-se a si mesmo, destes
É o reino de Deus. Jesus está falando a crentes. Jesus está falando àqueles que creram que Ele é o Filho de Deus. Mas existe mais a bem-aventuranças, não é só esta. E Jesus fala: bem-aventurados vós, os que agora tendes fome. Aí você fala: mas Fábio, eu estou achando que ele está falando de fato do cara que está debaixo da ponte lá. Também. Mas é interessante, se você olhar para Mateus, Mateus fala do que tem fome e sede de justiça. Lucas, ele simplesmente trunca a frase daqueles que têm fome. Mateus, ele traz todo o texto, ele fala fome e sede de justiça. Não é porque você se sentiu enganado na lei trabalhista, no CLT, e você quer abrir agora uma ação contra o seu patrão, porque você se sente injustiçado. Não é porque você fez uma compra na internet e cobraram um imposto a mais por aquilo que você sequer pagou e você se sente injustiçado. Não é esse tipo de injustiça. Mas a respeito da justiça divina, você sente sede e fome daquilo que provém de Deus, de que o reino de Deus se estabeleça. É a oração do Pai Nosso, né? Que a vontade de Deus se faça aqui como ela é feita perfeitamente nos céus. Você quer que a justiça de Deus seja estabelecida, que a justiça que há em Cristo seja estabelecida. Porque daí, se a justiça de Cristo é estabelecida, a sua injustiça, ela é pregada na cruz do Calvário, ela é imputada sobre Jesus, e a justiça dele é imputada sobre você. Então, bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. É muito interessante que as promessas do reino, elas são exuberantes. Hoje em dia é um tal de eu super indico, né? Não existe, eu super indico, né? Não, vocês serão fartos. Isso já basta para você entender como é superlativo a provisão de Deus sobre sua vida. Mas Jesus não para em duas bem-aventuranças, ele continua: bem-aventurados vós, os que agora chorais. Se você está neste mundo e não consegue chorar as dores deste mundo, algo errado está com você, como cristão. Jesus, ele está olhando para os crentes e falando assim: a partir do Éden, este mundo quebrado deve doer. Você tem que sentir o grito do bebê que é arrancado do ventre antes do tempo. Você tem que sentir o grito daquele que está faminto de fato lá por injustiça. Você tem que sentir o grito, a dor de quem morre antes do tempo. Você tem que sentir a dor da família desgarrada. Você tem que sentir a dor de um pai de família que seu filho é morto num cruzamento de trânsito. Você tem que sentir a dor deste mundo caído. Aliás, faz parte do viver cristão o lamento. Lamento, ele faz parte do nosso culto a Deus. Nós precisamos, tanto é que existe um ritual que nós respeitamos em algum momento, que é o luto. Quando morre alguém querido, seja parente, seja próximo, seja mais ou menos distante, nós respeitamos o luto, nós lamentamos a morte. Porque a morte, ela não faz parte, ela não é normal. A gente fala, não, faz parte, não faz parte, não. Originalmente não faz parte. A morte, ela foi introduzida, ela é uma intrusa. Ela é o último inimigo a ser vencido. Então dói. A pior coisa que você pode falar para uma pessoa enlutada: não vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem, não. Deixa chorar, senta junto, chora junto, cala a sua boca.
e simplesmente dá o seu ombro e chora, porque a morte é uma coisa horrenda. Jesus chorou a morte de Lázaro. Jesus, o Senhor da vida, sabendo o que ele ia fazer, ele chorou a morte de Lázaro. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, lamenta essa vida quebrada, lamenta esse mundo quebrado. Você lê as notícias, você assiste as notícias, seu coração deve sangrar. Seu coração deve sangrar. Subiu os impostos também, porque tem gente que vai ter que pagar mais impostos e vai ter menos dinheiro em casa. A safra de arroz acabou. Gente, vai subir o preço do arroz. Tem gente que não vai conseguir comprar arroz. A carne está muito cara. Tem gente que não vai comer carne, gente. O ovo está muito caro, mas nem ovo. Está difícil. Tem gente que não vai conseguir comer sequer ovo. Você deve lamentar, sim. Tragédias. Teve um terremoto em algum lugar. Evento natural. Mas, Senhor, 200 mil morreram. Famílias inteiras destruídas, vidas arrastadas. Teve uma enchente. Chuva é muito bom, graças a Deus. Mas, de repente, tem barranco desmoronando, gente sendo soterrada, casas sendo levadas. Aí você vê aquela pessoa chorando com a casa até o peito de água. Você tem que lamentar este mundo quebrado. Mas Jesus fala que os que choram, eles haverão de rir. Eles haverão de rir. E esse riso que Jesus fala é um riso de alegria. É um riso de contentamento, de satisfação. Então, na sua insuficiência, na sua pobreza, na sua fome, no seu choro por este mundo quebrado, Jesus fala que você vai rir. E é interessante pensar, porque tem gente que não se percebe pobre ou insuficiente, mesmo na miséria. Tem gente que não chora, não lamenta as coisas dessa vida. Não lamenta a dor do outro ou a própria. Não sente fome, sede de justiça divina nessa sociedade, neste mundo caído. Mas Jesus fala de uma quarta bem-aventurança. Ele fala: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Jesus não está falando se, ele está falando quando. Não é se isso vai acontecer. Em algum momento vai. Jesus fala quando. Quando isto acontecer na sua vida. Porque em algum momento vai. Em algum momento, na rodinha do trabalho, do seu trabalho, as pessoas vão te desprezar. Em algum momento, no meio da sua família, as pessoas vão querer que você não esteja junto. Né, filha? A sua prima não queria que você ficasse com ela, né? Os primos da Valentina não queriam que ela ficasse com ela. E são filhos de crente. Em algum momento, a sociedade vai te expurgar, porque aquilo que você confessa e crê é discrepante daquilo que eles querem viver. Jesus fala que você vai ser bem-aventurado quando isso acontecer. E ele continua: regozijai-vos naquele dia. Que dia? O dia quando te rejeitarem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma
procederam seus pais com os profetas. E aqui tem uma chave muito interessante. Mas, Senhor, como que eu vou me alegrar com estas coisas? A palavra ela foi mal traduzida. O regozijai-vos e o exultai aqui estão no passivo. Não estão no ativo, não é imperativo, ele não está te mandando fazer algo. Ele está dizendo que nesse dia, o Senhor vai prover para você a alegria que você precisa para viver aquele momento. Eu fico pensando nas histórias de missionários antigos e novos, cristãos antigos e novos, em diversos países, que às vezes tiveram que ver o seu filho morrer, ou sua esposa, ou seu pai. Da onde vem a satisfação? Da onde vem o contentamento ao coração? Que por causa daquilo que você crê e professa, estão tirando o que é precioso de você, como seu filho, sua esposa, seu esposo. Em Hebreus, é muito interessante, tem uma narrativa que os cristãos, muitos deles foram presos. Estão encarcerados por serem cristãos. Só que daí tem uns cristãos que estão indo dar assistência àqueles que estão encarcerados. Só que aqueles foram presos por serem cristãos. A partir do momento que estes se levantam para dar assistência aos seus irmãos que estão encarcerados, eles se declaram cristãos. Para uma sociedade que prendeu os seus irmãos por serem cristãos. E enquanto eles iam para as cadeias para dar assistência aos seus irmãos, eram apedrejados, tinham suas roupas arrancadas, os seus bens roubados, e nem por isso eles perderam a alegria e o contentamento de fazer o que eles tinham que fazer. Então, esse regozijo é uma alegria concedida pelo Senhor. E ele fala, exultai. O exultai, a palavra é saltai de alegria. É a mesma expressão usada para cabritos e cabras que pulam. Já viu cabrito e cabra como pula? Eles vivem saltitando. Mas Jesus está usando isso para dizer, saltem de alegria, regozijem-se naquele dia, porque grande é o vosso galardão nos céus. E ele fala para os judeus, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Se alegrem, porque vocês são semelhantes aos profetas que foram mortos e perseguidos. Só que Jesus não para aqui. Ele faz o contraponto. Aí ele fala, mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Se você não percebe a sua insuficiência, se você não percebe a sua incompetência e incapacidade de suprir aquilo que é essencial à vida e à morte para você, ai de você, porque você se acha rico. Você se percebe rico, você se percebe suficiente, você se percebe capaz e competente, você não necessita do Senhor em sua vida. É disso que Jesus está falando. Porque tem na riqueza ou nessa sua aparente suficiência a sua consolação. Você se agarra às ninharias dessa vida. Se agarra a um bom salário, uma boa casa, uma boa companhia, a um bom status, a um bom nome, ou uma boa capacidade técnica, ou um bom talento. Só que a consolação sua é essa, e ela é para agora. Você já está suprido, né?
Mas Jesus continua: ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. A pessoa que não acha necessário ter justiça dos céus, a pessoa que não consegue enxergar a justiça de Cristo, não vê como necessária no mundo quebrado e caído, você vai sentir falta dessa justiça. Vai chegar o dia que o Senhor há de julgar grandes e pequenos, e vai lhe faltar a justiça de Cristo sobre sua vida. Ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Só que agora muda a palavra. O riso no texto anterior é riso de alegria, satisfação e contentamento. Esse riso agora aqui é de chacota, é de zombaria, é de desprezo. Ai de vós, que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Ai de você que consegue olhar para um mundo quebrado como esse e apenas rir. Talvez da desgraça alheia, da própria desgraça. Vai chegar um momento em que você vai lamentar e chorar. E aí será tarde demais. Mas ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Eles os louvaram, mas eles eram falsos. Eles eram contrários ao Senhor. Quando todos te louvarem, presta atenção, que pode ser que você esteja no caminho totalmente errado e equivocado. O ai de Jesus aqui é um sofrimento profundo, inconsolável. O que Jesus está dizendo, que as maldições ou os ais, os contrários daquilo que é as bem-aventuranças, é um sofrimento que vem profundo, inconsolável. Uma coisa interessante sobre esse texto é que os 3 bem-aventuranças, a fome, o chorar, o lamento, o pesar e a perseguição, a resolução é instantânea, é o agora. Jesus provê agora. A pobreza não. A pobreza o Senhor não promete suprir. Porque a pobreza ela é a condição essencial para você perceber que Deus é o seu suprimento. Ele é o seu provedor. Ele é quem te sustenta. Você é incompetente, seja agora, seja sempre. Inclusive quando estiver no céu, você é insuficiente. Jesus é toda a sua suficiência. Então essa pobreza de se perceber insuficiente, ela tem que permanecer, ela vai permanecer. Mas o Senhor diz que você será farto de justiça, que você vai rir de contentamento e que você vai ter um galardão nos céus no dia que te perseguirem. Porém vai ser sempre pobre, para que Ele seja rico em você. Amém? Então na manhã de hoje, eu quero que você pegue esse texto, nem que você tenha que ler umas 10, 15 vezes em casa. Compare com Mateus, mas compreenda e absorva essas 4 bem-aventuranças e essas 4 advertências do Senhor a respeito dos ais. Amém? Então, que você se perceba pobre, para que Deus seja suficiente em você. Que você tenha fome, tenha sede da justiça de Cristo sobre sua vida e sobre aqueles que você conhece e sobre este mundo. Que você lamente, de fato, este mundo quebrado e caído após a queda. Mas que você consiga esperar no Senhor a alegria, o contentamento, o regozijo, o saltar de júbilo no dia que a perseguição chegar para você, seja ela em que grau for,
pequeno ou grande. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nós tivemos aqui. Peço que o Senhor nos abençoe agora, no decorrer dessa manhã. Ó Deus, quem vai ficar para EBD, ó Deus, ó Pai, quem poder voltar à noite para o culto, e também nosso dia a dia, nosso almoço, à tarde teremos. No nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor.